toda decisão é uma decisão moral. Olha só o que mais. Respeito das empresas pelos direitos humanos, inclusive dos povos indígenas, que é uma linguagem bem perigosa. Você usar povos, né? Não existem povos indígenas, minha gente. Existem comunidades indígenas. Povo é um só, é o povo brasileiro. Se você fala em povos indígenas, você está admitindo implicitamente que esses povos têm direito à autodeterminação e podem constituir nações independentes, separadas do resto do Brasil. Então, novamente, a questão da linguagem. Nunca falem povos indígenas. Falem de comunidades indígenas. Povo é um só. Povo brasileiro. Porque perante o direito internacional, se você admite que aquela população é um povo, portanto, tem história própria, identidade própria, diferente da identidade do resto do Brasil, bem, a consequência lógica é aplicar o princípio da autodeterminação dos povos àquela população e concedê-la o direito de constituir um Estado independente, soberano, separando o território do Brasil, desmembrando o território nacional. Então, a armadilha mora nos detalhes, principalmente nos detalhes da linguagem. Então, isso aqui é preocupante. Business respect for human rights, including those of indigenous peoples. Onde é que eles querem chegar com isso? Aqui tem um parágrafo aqui que prevê limitação das empresas estatais de propriedade do governo, né? Establishment, effective separation, né? Of the government whole as owner of state-owned enterprise. Enfim. Então, isso aí, basicamente, é um parágrafo que limita. Aí como é que se diz? Pessoal, do ponto de vista da doutrina social da Igreja, nada impede que o Estado crie empresas ou, eventualmente, assuma o controle de empresas, pagando a devida indenização, desde que se respeite o princípio da subsidiariedade, enfim. Tem livros, para quem tem interesse nessa discussão a respeito das empresas públicas, e quando é cabível ter uma empresa de propriedade do Estado, quando que é cabível, ou até mesmo necessário, que o Estado assuma o controle, compre uma determinada empresa, incorpore ao seu patrimônio. Tem alguns livros que ajudam a guiar a discussão. Um é o livro Princípios de Doutrina Social, que é um livro de doutrina social da Igreja, escrito pelo professor Adérito Cedas Nunes, que trabalhou, fez a sua carreira inteira, praticamente, no governo do Salazar, em Portugal. Foi presidente da Juventude Universitária Católica, depois foi professor da Escola Militar do Exército Português. Esse livro eu considero bom, até porque foi escrito antes do Concílio Vaticano II, então não está com aqueles erros, né, aqueles problemas que, enfim, tem um terreno bem mais seguro. E tem outro livro do Borrell e Maciá, do engenheiro chamado Borrell e Maciá, La Intervención del Estado en las Atividades Econômicas, sus limites e extensión, ou seja, uma tradução aproximada, a intervenção, o intervencionismo do Estado nas atividades econômicas, sua extensão e seus limites. É um livro publicado em 1946 e aprovado com imprimatur canônico. Então, está dentro da ortodoxia. Esse autor, que trabalhou muito tempo como engenheiro no Ministério
da indústria e comércio e do regime do Francisco Franco. Esse autor, nesse livro que eu acabei de mencionar, também desenvolve uma discussão qualificada à luz da doutrina social da Igreja a respeito do papel do Estado na economia, inclusive a respeito desse ponto específico que é a questão das empresas públicas, da eventual nacionalização de certas atividades por motivos de segurança nacional e por motivos de interesse maior da população, etc. e tal. Então, eu estou citando essas referências para que os católicos estudem as questões econômicas com base na sã doutrina. Não essa picaretagem neocon que circula por aí.